Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra Cria. Como é a sua família? Você se dá bem com todos ou é um caos? Você sabia que a família onde nasceu ou a família que você criou foi planejada antes de você nascer? Você sabia que você foi informado das dificuldades que enfrentaria com relação a questões financeiras, de saúde, com filhos, marido, esposa, companheiro, companheira? E aceitou? Não importa se a tua casa é rica ou é pobre, se teus pais são gente boa ou não, se teus irmãos são companheiros ou adversários, honra a tua casa. Você não nasceu por acaso nem por engano nessa família. Não adianta dizer que você não acredita em mim, isso não muda nada. Mas se tem uma coisa muito ruim, é ser uma pessoa ingrata. Não seja ingrato. Não cuspa no prato em que come. Honra a tua casa. Se esse assunto já tocou você, deixa seu like, seu comentário. Aproveita para se inscrever no canal e ficar até o fim. Isso aqui é para mexer com o que você tem de mais profundo. Vamos lá? Eu usei para nossa reflexão o livro Rumo Certo, psicografia de Chico Xavier, Espírito Meimei. Então, tudo que eu falar de alguns tópicos mais chamativos, assim, foi desse livro que eu tirei e que eu indico muito. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço do teu pai por manter-te robusto e poderemos, acaso, encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesmo, em favor de tua alegria? Você pode me dizer que seus pais não são como o texto diz? Que seu pai nem se esforça, ao contrário, ele até te explora se puder. Que seu pai não foi presente. Pode me dizer que a sua mãe nunca te deu carinho, é fria, enérgica. Ainda assim é bom lembrar que Deus não erra o endereço, ele não se engana. Não adianta você dizer para mim que você não acredita em Deus. Deus não se importa com a sua crença ou a falta dela. É assim que é e ponto. Acredite você ou não. Deus é soberanamente justo e bom. Hoje em dia, muitas famílias vivem em conflito porque os valores que deveriam manter a harmonia estão sendo trocados por ideias da moda e influências ruins da mídia. Isso causa briga entre gerações. Os jovens, sem preparo e orientação, acabam saindo de casa antes da hora, sem saber lidar com a vida. Como não tem uma base familiar firme, seguem segundo acreditam ser a sua liberdade. Mas essa liberdade, com o tempo, se mostra fraca e sem futuro. E dentro dessa visão limitada, desonram seu lar. William Shakespeare, na obra Hamlet, diz: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a sua vã filosofia. Não pense que você sabe tudo. Existem muitas coisas que você não sabe, não tem ideia. Então abra espaço para o desconhecido e reflita sobre ele. Mesmo a família mais difícil tem razão de ser. Se você não entendeu ainda, não significa que não haja sentido. Aliás, quem disse que nós sabemos o suficiente para julgar qualquer coisa? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida a tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando cansado te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Você pode me dizer que não tem ou não teve nada disso na sua casa.
mas você sobreviveu a tudo o que não teve, tanto que está me assistindo. Você pode me dizer, mas a minha casa foi um inferno, não recebi amor, fui humilhado, rejeitado. Mas você sobreviveu. E se sobreviveu, é porque tem um propósito que ainda está em curso. Nós temos as dificuldades que precisamos ter para aprender a lidar com situações e para aprender a superar o orgulho, a vaidade, aprender a administrar frustrações e conflitos. Você não vai encontrar um único lar, uma única família no planeta Terra que não tenha passado por algum tipo de problema. Nietzsche, na obra Crepúsculo dos Ídolos, fala: o que não nos mata nos fortalece. E ele enfatiza a ideia de que as adversidades e as dificuldades que enfrentamos podem nos tornar mais fortes e resilientes. Nietzsche sugere que a superação de desafios pode nos levar a um crescimento pessoal significativo. Além disso, a citação é interpretada como um lembrete de que as dificuldades não apenas nos afetam, mas também podem nos ajudar a aceitar a vida como ela é e a nos tornarmos mais aptos. Se não amadurecemos com a dor, ela pode nos amargar. Pode nos tornar pessoas ingratas, que só lamentam, só sabem reclamar que a vida é difícil, que os outros não nos ajudam. No livro Constelação Familiar, Joana diz: ninguém reencarna no lar errado. Cada espírito renasce junto daqueles de quem necessita ou a quem deve. Tem uns ingratos enganados. Quando eles vêm de uma vida de dificuldade e conseguem ter uma vida financeira estável, costumam dizer: ninguém me ajudou. Segundo eles, é graça exclusivamente a eles. Ninguém vive sem a ajuda dos outros. Nós não somos uma ilha, nós todos estamos interligados, gente do céu. A ingratidão é uma das piores coisas que podemos fazer na vida, porque ela nos faz pequenos. A ingratidão é sinal de alma estagnada. Você conhece pessoas ingratas? Comente. Aprende a honrar a tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com teus serviços constantes no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau em que o Todo-Poderoso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí nesse abençoado recanto de paz os trabalhos, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia de fronte, preocupada, como acontece com teu pai, com a tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como o Senhor, e inclinando sobre algum rosto alegre, saltitante como o teu, igualmente dirás: meu filho, vou te contar uma coisa. Aquilo que nós criticamos em nossos pais, quando nós formos mais velhos, quando formos pais, faremos parecido ou igual. Já ouviu falar que o fruto não cai longe do pé? A família tem resistido com coragem aos muitos ataques que vem sofrendo. Aos poucos, os valores éticos estão sendo recuperados. O ser humano foi feito para viver em família, porque é nesse ambiente que nós podemos desenvolver e despertar o que temos de melhor dentro de nós, como os sentimentos elevados, a capacidade de crescer emocionalmente. Seja você o agente de mudança em seu lar, seja você aquele que agrega. O lar não é somente um lugar dos deveres, mas também de prazer, de alegria, de conviver e sentir a família. A camaradagem no lar é essencial para uma convivência feliz. Quando nós não encontramos esses valores em nossa família, nós buscamos fora, às vezes em ambientes pouco saudáveis. A família é um lugar de trabalho em grupo, onde todos devem ajudar uns aos outros.
Quem sabe mais tem a responsabilidade de ensinar e apoiar quem sabe menos. O lar nem sempre é um lugar de alegria. Muitas vezes é um espaço onde espíritos que tiveram conflitos no passado se reencontram para aprender a amar e se transformar. Portanto, honre o teu lar, apesar de tudo. E lembremos Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Este vídeo é um chamado direto, sem rodeio, para você refletir sobre o valor do lar, da gratidão e da missão espiritual que todos temos dentro de casa. Aproveite para deixar seu comentário, comente a sua história. Você está assistindo e ainda não é inscrito no canal? É sério isso? Faça favor, se inscreva. Deixe seu like. Se estiver assistindo pela TV, é só clicar no controle, ir na minha foto e aparece a opção. Compartilhe com quem precisa ouvir esse tipo de verdade. Aproveite para hypar o vídeo e até!